Especial de maio, mês de Nossa Senhora. Jacinta de Fátima. Ninguém nasce santo. Memórias da irmã Lúcia sobre sua prima Jacinta. Escreve a irmã Lúcia. Excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo. Antes dos fatos de 1917, excetuando o laço de parentesco que nos unia, nenhum outro afeto particular me fazia preferir a companhia de Jacinta e Francisco à de qualquer outra criança. Pelo contrário, a sua companhia tornava-se-me muitas vezes bastante antipática, pelo seu caráter demasiado melindroso. A menor contenda das que se levantam entre as crianças, quando jogam, era bastante para fazer ficar amuada a Jacinta, a um canto, a prender o burrinho, como nós dizíamos. Para fazer voltar a ocupar o seu lugar na brincadeira, não bastavam as mais doces carícias que, em tais ocasiões, as crianças sabem fazer. Era então preciso deixá-la escolher o jogo e o par com quem queria jogar. Tinha, no entanto, já então, um coração muito bem inclinado, e o bom Deus tinha adotado de um caráter doce e meigo, que a tornava ao mesmo tempo amável e atraente. Não sei por que a Jacinta, com seu irmãozinho Francisco, tinham por mim uma predileção especial e buscavam-me quase sempre para brincar. Não gostavam da companhia das outras crianças e pediam-me para ir com eles para junto de um poço, que tinham meus pais no fundo do quintal. Uma vez aí, a Jacinta escolhia os jogos em que nos íamos entreter. Os seus preferidos eram quase sempre sentados sobre esse poço, que era coberto de lajes por cima, à sombra de uma oliveira e de umas ameixeiras, o jogo das pedrinhas ou do botão. Com este vi-me também, não poucas vezes, em grandes aflições, porque quando nos chamavam para comer, encontrava-me sem botões na roupa. Por ordinário, ela tinha-os ganhado todos de mim. E isto era o bastante para que minha mãe me ralhasse. Era preciso pregá-los à pressa. E como conseguir que ela os devolvesse? Se além do defeitinho de amuar frequentemente, tinha também o de ser agarrada às coisas. Queria guardá-los para o jogo seguinte, para não ter que arrancá-los dela. Só ameaçando-a de que não voltava mais a brincar com ela, é que os conseguia de volta. Não poucas vezes acontecia não poder satisfazer o desejo da minha amiguinha. Como minhas irmãs mais velhas eram uma tecedeira e a outra costureira, e passavam os dias em casa, as vizinhas pediam a minha mãe para deixarem os seus filhinhos no pátio de meus pais, junto de mim, a brincar sob a vigilância de minhas irmãs, enquanto que elas iam para os campos trabalhar. Minha mãe dizia sempre que sim, embora custasse a minhas irmãs uma boa perca de tempo. Eu era então encarregada de entreter essas crianças e ter cuidado que não caíssem num poço que havia nesse pátio. 3 grandes figueiras resguardavam dos ardores do sol a essas crianças. Seus ramos serviam de balouço e uma velha eira servia de sala de jantar. Quando nesses dias a Jacinta vinha com seu irmãozinho a chamar-me para o nosso retiro, dizia-lhe que não podia ir, pois minha mãe me tinha mandado estar ali. Então os 2 pequeninos resignavam-se com desgosto e tomavam parte na brincadeira. Nas horas da sesta, minha mãe dava a seus filhos a sua lição de doutrina, principalmente quando se aproximava a Quaresma, porque dizia: não quero ficar envergonhada quando o senhor prior vos perguntar a doutrina, nada as obriga. Então todas aquelas crianças assistiam à nossa lição de catecismo. A Jacinta lá estava também. Um dia, um desses pequenos acusou outro de ter dito algumas palavras pouco decentes. Minha mãe o repreendeu, com toda a severidade, dizendo que aquelas coisas feias não se diziam,
que era pecado e que o menino Jesus se desgostava e mandava para o inferno os que faziam pecados, se não se confessassem. A pequenina Jacinta não esqueceu a lição. No primeiro dia que encontrou a dita reunião das crianças, disse: Hoje tua mãe não te deixa ir? Não, não deixa. Então eu vou para o meu pátio com o Francisco. E por que não ficas aqui? Minha mãe não quer que quando estiverem estes aí, nós fiquemos aqui. Disse que fôssemos para o nosso pátio brincar. Não quer que aprenda essas coisas feias, que são pecados e das que o menino Jesus não gosta. Depois, ela me disse bem baixinho ao ouvido: Se tua mãe te deixar, vens cá ter a minha casa? E eu disse sim. Ah, então vai pedir à tua mãe. E tomando a mão do irmão, lá foi para sua casa. Como já disse, um dos seus jogos escolhidos era o das prendas. Como Vossa Excelência Reverendíssima de certo sabe, quem ganha, manda ao que perde fazer uma coisa qualquer que lhe parecer. Ela gostava de mandar correr atrás das borboletas, até apanhar uma e a levar. Outras vezes mandava procurar uma flor qualquer que ela escolhia. Um dia jogávamos isto em casa de meus pais e tocou-me a mim mandá-la a ela fazer algo. Meu irmão estava sentado a escrever junto de uma mesa. Mandei então dar-lhe um abraço, mas ela não respondeu. Continuei, e ela disse: Isso não. Manda-me outra coisa. Por que não me mandas dar um beijo naquele senhor? Nosso Senhor que está ali. Era um crucifixo que havia pendurado na parede. Pois sim, respondi-lhe. Sobes acima de uma cadeira, traze-o para aqui e de joelhos dá-lhes 3 abraços e 3 beijos. Um pelo Francisco, outro por mim e outro por ti. E ela disse: A nosso Senhor dou todos quantos quiserem. Beijou e abraçou com tanta devoção que nunca mais se esqueceu daquela ação. Depois olha com atenção para Nosso Senhor e pergunta: Por que está Nosso Senhor assim pregado numa cruz? E eu disse: Porque morreu por nós. E ela perguntou: Podes me contar como foi? Minha mãe costumava ao serão contar contos. E entre os contos de fadas encantadas, princesas douradas, pombinhas reais, que nos contavam meu pai e minhas irmãs mais velhas, vinha minha mãe com a história da paixão, de São João Batista e de outros santos. Eu conhecia, pois, a paixão de Nosso Senhor como uma história, e como me bastava ouvir as histórias uma vez para as repetir com todos os seus detalhes, comecei a contar aos meus companheiros pormenorizadamente a história de Nosso Senhor, como eu lhe chamava. Quando minha irmã, ao passar por junto de nós, se dá conta que tínhamos o crucifixo nas mãos, tirou de nós e nos repreendeu, dizendo que não quer que toquemos nos santinhos. A Jacinta se levantou, vai junto da minha irmã e disse: Maria, não rales, fui eu, mas não torno mais. Minha irmã fez-lhe uma carícia e disse-nos que fôssemos a brincar lá fora, dizendo que em casa não deixávamos parar nada no seu lugar. Lá fomos nós contar a nossa história para cima do poço que já citei aqui. Voltando à nossa história, ao ouvir contar os sofrimentos de Nosso Senhor, a pequenina Jacinta enterneceu-se e chorou. Muitas vezes depois pedia para lhe repetir. Chorava com pena e dizia: Coitadinho de Nosso Senhor, eu não hei de fazer nunca nenhum pecado, não quero que Nosso Senhor sofra mais. Ela gostava também muito de ir, à noitinha, para uma eira que tínhamos em frente da casa ver o lindo pôr do sol e o céu estrelado que se lhe seguia. Entusiasmava-se com as lindas noites de luar. Porfiávamos a ver quem era capaz de contar as estrelas que dizíamos serem as candeias dos anjos. A lua era a de Nossa Senhora e o sol a de Nosso Senhor. Pelo que a Jacinta dizia às vezes: Ainda gosto mais da candeia de Nossa Senhora
que não nos queima nem cega. É a de Nosso Senhor, sim. Na verdade, o sol ali, em alguns dias de verão, faz se sentir bem ardente. E a pequenininha, como era de complexão muito fraca, sofria muito com o calor. Como minha irmã era zeladora do coração de Jesus, sempre que havia comunhão solene de crianças, levava-me a renovar a minha. Minha tia levou uma vez a sua filhinha a ver a festa. A pequenina fixou nos anjos que deitavam flores. Desde esse dia, de vez em quando afastava-se de nós, quando jogávamos, colhia uma arregaçada de flores e vinha atirar-me com elas. Jacinta, para que queres isso? E ela dizia, faço como os anjinhos, deito-te flores. Minha irmã costumava ainda, em uma festa anual que devia ser, talvez a de Corpus Christi, vestir alguns anjinhos para irem ao lado do palio na procissão, a deitar flores. Como eu era sempre uma das designadas, uma vez, quando minha irmã me provou o vestido, contei a Jacinta a festa que se aproximava e como eu ia deitar as flores a Jesus. A pequenina pediu-me então para eu pedir a minha irmã para deixar ir também. Fomos as duas fazer o pedido. Minha irmã disse-nos que sim. Provou-lhe também o vestido e nos ensaios disse-nos como devíamos deitar as flores ao menino Jesus. E a Jacinta perguntou, e nós iremos vê-lo? Sim, respondeu minha irmã. Leva Nosso Senhor o prior. A Jacinta saltava de contente e perguntava continuamente se ainda faltava muito para a festa. Chegou por fim o desejado dia, e a pequenina estava doida de contente. Lá nos colocaram as duas ao lado do altar. E na procissão, ao lado do palio, cada uma com o seu açafate de flores. Nos sítios marcados por minha irmã, atirava a Jesus as minhas flores. Mas, por mais sinais que eu fiz a Jacinta, não consegui que espalhasse nenhuma flor. Olhava continuamente para o senhor prior e nada mais fazia. Quando terminou a função, minha irmã trouxe-nos para fora da igreja e perguntou, Jacinta, por que não deitaste as flores a Jesus? E ela respondeu, porque eu não o vi. Depois perguntou-me, tu vistes o menino Jesus, Lúcia? Eu respondi, não, mas tu não sabes que o menino Jesus, da hóstia que não se vê, está escondido? É o que nós recebemos na comunhão. E tu, quando comungas, fala com Jesus? Ela me perguntou. E eu disse, sim, falo. E por que não o vês? Eu respondi, porque está escondido. E ela continuou, vou pedir à minha mãe que me deixe ir também a comungar. E eu falei, o senhor prior não te dá, sem teres 10 anos. E ela retrucou, mas tu ainda não tens e já comungaste? Ao que eu respondi, porque sabia a doutrina toda e tu não sabes. Como é que a Jacinta, tão pequenina, se deixou possuir e compreendeu um tal espírito de mortificação e penitência? Parece-me que foi, primeiro, por uma graça especial que Deus, por meio do Imaculado Coração de Maria, lhe quis conceder. Segundo, olhando para o inferno e vendo a desgraça das almas que aí caem. Algumas pessoas, mesmo piedosas, não querem falar às crianças do inferno, para não as assustar. Mas Deus não hesitou em mostrá-lo a 3 crianças, e uma de 7 anos apenas, que ele sabia se havia de horrorizar a ponto de, quase me atrevi a dizer, de susto se definhar. Com frequência se sentava no chão ou em alguma pedra e, pensativa, a Jacinta começava a dizer, o inferno, que pena eu tenho das almas que vão para o inferno. E as pessoas lá, vivas, a arder como a lenha no fogo. Ela ajoelhava e, de mãos postas, a rezar a oração que Nossa Senhora nos tinha ensinado.
Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Ela permanecia assim por grandes espaços de tempo, de joelhos, repetindo a mesma oração. De vez em quando chamava por mim ou pelo irmão. Francisco, Francisco, vocês estão a rezar comigo? É preciso rezar muito para livrar as almas do inferno. Vão para lá tantas, tantas almas. Outras vezes ela perguntava, por que é que Nossa Senhora não mostra o inferno aos pecadores? Se eles o vissem, já não pecavam e não iriam para lá. Depois, meio descontente, perguntava-me, por que não disseste a Nossa Senhora que mostrasse o inferno àquela gente? E eu respondi, esqueci-me. E ela falou, também eu não me lembrei, e dizia isso com um ar triste. Às vezes a Jacinta perguntava, que pecados são os que essa gente faz para ir para o inferno? Ao que eu respondi, não sei. Talvez o pecado de não ir à missa aos domingos, de roubar, de dizer palavras feias, rogar pragas, jurar. E ela falou, e só assim por uma palavra vão para o inferno? Eu disse, pois, é pecado. E ela falou, que lhes custava estar calados, né? E ir à missa? Que pena eu tenho dos pecadores, se eu pudesse mostrar-lhes o inferno. Repetidamente, às vezes, agarrava-se a mim e dizia, Lúcia, eu vou para o céu, mas tu, que ficas cá, se Nossa Senhora te deixar, dize a toda essa gente como é o inferno, para que não façam mais pecados e não vão para lá. Outras vezes, depois de estar um pouco de tempo a pensar, ela dizia, tanta gente a cair no inferno, tanta gente no inferno. E para tranquilizar, eu dizia, não tenhas medo, tu vais para o céu. E ela falava com paz, pois vou, mas eu queria que toda aquela gente para lá fosse também. Quando ela, por mortificação, não queria comer, dizia-lhe, Jacinta, anda, agora come. E ela respondia, não, ofereço este sacrifício pelos pecadores que comem demais. Quando já na doença ia algum dia à missa, dizia-lhe, Jacinta, não venhas, tu não podes, hoje não é domingo. E ela falava, não importa, vou pelos pecadores que nem aos domingos vão. Se calhava de ouvir algumas dessas palavras que alguma gente parece fazer alarde de pronunciar, encobria a cara com as mãos e dizia, oh meu Deus, esta gente não saberá que por dizer estas coisas pode ir para o inferno. Perdoa-lhe, meu Jesus, e converte-a. De certo não sabe que com isto ofendem a Deus. Que pena, meu Jesus, eu rezo por eles. E lá repetia a oração ensinada por Nossa Senhora. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos, etc, etc. Pouco tempo antes de ir para o hospital, dizia-me, já me falta pouco para ir para o céu. Tu ficas cá para dizeres que Deus quer estabelecer no mundo a devoção do Imaculado Coração de Maria. Quando for para dizeres isso, não te escondas. Dize a toda a gente que Deus nos concede as graças por meio do Coração Imaculado de Maria, que lhes peçam a ela, que o coração de Jesus quer que a seu lado se venere o Coração Imaculado de Maria, que peçam a paz ao Imaculado Coração de Maria, que Deus lhe entregou a ela. Se eu pudesse meter no coração de toda a gente o lume que tenho cá dentro do peito, a queimar-me e a fazer-me gostar tanto do coração de Jesus e do coração de Maria. Um dia, deram-me uma estampa do coração de Jesus, bastante bonita para o que os homens podem fazer. Levei-a a Jacinta. Queres este santinho, Jacinta? Ela pegou nele, olhou com atenção e disse, é tão feio? Não se parece nada com Nosso Senhor que é tão bonito. Mas eu quero. Sempre é Ele, sempre é Jesus.
e trazia-o sempre com ela. De noite e na doença tinha-o debaixo da almofada até que se rompeu. Beijava-o com frequência e dizia: beijo-o no coração, que é do que mais gosto. Quem me dera também o coração de Maria. Não tens nenhum, Lúcia? Gostava de ter os dois juntos. Noutra ocasião, levei-lhe uma estampa que tinha o sagrado cálice e uma hóstia. Pegou nele, beijou e, radiante de alegria, dizia: é Jesus escondido, gosto tanto dele. Quem me dera recebê-lo na igreja. No céu não se comunga. Se lá se comungar, eu comungo todos os dias. Se o anjo fosse ao hospital a levar-me outra vez à Sagrada Comunhão, que contente que eu ficaria. Quando às vezes voltava da igreja e entrava em sua casa, ela me perguntava: comungaste? Se lhe dizia que sim, ela continuava: chega-te aqui bem para junto de mim, que tens em teu coração a Jesus escondido. Outras vezes dizia-me: não sei como é, sinto a Nosso Senhor dentro de mim, compreendo o que me diz e não o vejo, nem ouço, mas é tão bom estar com ele. Noutra ocasião, ela falou: olha, sabes, Nosso Senhor está triste porque Nossa Senhora disse-nos para não o ofenderem mais, que já estava muito ofendido. E ninguém faz caso, continuam a fazer os mesmos pecados. O sentido de tudo o que digo é exato. Na maneira de me exprimir nos relatos sobre a Jacinta, não sei se trocarei alguma palavra por outra, como por exemplo, quando falávamos de Nossa Senhora, umas vezes dizíamos Nossa Senhora e outras dizíamos aquela senhora. Agora não recordo bem os momentos em que empregávamos a frase de uma maneira ou de outra. E assim alguns outros pequenos detalhes que me parecem não terem importância maior. Bom, ofereço ao nosso bom Deus e ao Imaculado Coração de Maria este pequeno trabalho, fruto da minha pobre e humilde submissão aos que me representam, e peço que se dignem fazê-lo frutificar para a sua glória e bem das almas. Tui, 31 de agosto de 1941. Nota do canal: esta edição se ressente de alguma influência do Concílio Vaticano II, porém, não impede que os fatos narrados pela irmã Lúcia acerca da infância da Jacinta sejam confiáveis.